voz, Senhor. Queremos que nesse dia o Senhor, Senhor, seja participante em todos os momentos da nossa vida. Não queremos ficar nem um só minuto sem a Tua presença. Ó Deus, agora aqui com todas nós iremos meditar na Tua palavra. Queremos ter esses pensamentos tão preciosos dentro de nós. Em o nome de Jesus. Amém. Então, capítulo 12 de 2 Coríntios, versículo 1. É isso mesmo? Para mim era o 6. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Como você tem visto nos capítulos anteriores, ele falava, olha, eu fui o mais usado, eu passei por isso, eu passei por aquilo. Ele foi obrigado, como nós já comentamos, parecendo que ele estava se enaltecendo, mas não estava, era devido aos comentários que havia na igreja. Assim como nós hoje enfrentamos comentários a respeito da nossa igreja, né? Sempre maus comentários, Paulo também já sofria isso em certas igrejas. E essa especificamente era que ele tinha mais trabalho, que ele tinha que se esforçar. Ele deixava de ir em outras igrejas, até o sustentava com salário para poder dar atenção a essa igreja complicada. Então, ele não estava se gloriando, todo mundo entendeu isso, né? Ele estava mostrando o quanto Deus tem usado, o quanto as pessoas deveriam verificar na pessoa que fala de Deus se é homem de fato de Deus, não é? Então ele tinha essa preocupação do engano, dos membros daquela igreja irem por conversas enganosas, inclusive até os judeus. Até os judeus falavam contra, queriam trazer as leis, queriam que eles reservassem o sábado. Então fazia confusão. Então ele tinha que ser bem duro, bem rígido e bem expressivo e mostrar o que Deus já havia feito através dele. Quer dizer, ele queria que o povo o respeitasse, o visse como um homem de Deus, como na época dos hebreus lá no deserto, que tinha um tabernáculo, quando o sacerdote passava, todo mundo o respeitava, porque era um homem de Deus. E ele usava aquela tarja na testa, né? Santidade ao Senhor, quer dizer, era um homem separado para Deus. Então tinha que haver respeito e não estava havendo para com ele. Então depois ele fala no 2, conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Então ele conheceu uma pessoa que tinha ido ao céu e ele achou aquilo uma graça de Deus para com aquele homem ter esse privilégio de ir ao céu e que não poderia falar o que ele tinha visto. Então ele, valorizando as pessoas que Deus usa, as pessoas que Deus escolhe, né? Mostrando para aquelas pessoas o respeito que ele tinha para com esse homem que teve uma experiência com Deus que ele não tinha ainda, né? De alguém assim gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Então, quer dizer, ele estava achando que aquele homem estava em nível espiritual muito maior do que o dele.
E ele queria que as pessoas vissem nele também um homem assim, que Deus escolheu. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas deixo isto para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. Então, ele mostrando, eu quero que você ouve a palavra de Deus, ouve o que Deus está falando com a igreja, ouve o que Deus está pedindo de você. E não dê importância, né, a detalhes, a erros, a falhas humanas. Como todo mundo gosta de apontar, gosta de julgar, né? Então, ele queria que o povo visse as maravilhas de Deus. Olha as maravilhas, olha o que você era, olha o que você tem recebido, olha o que Deus fez na sua vida. Quer dizer, reconhecendo Deus nos caminhos dele. O livramento de Deus, a salvação prometida. Então ele se esmerava para que o povo entendesse isso. E nós também temos essa mesma dificuldade hoje. Como é difícil ganhar uma alma, como é difícil as pessoas pensarem em Deus, querer a companhia de Deus. A gente estava até falando ontem sobre casamento, e a gente está falando, se as pessoas entendessem o que é casamento, o mundo seria muito diferente. As crianças, os filhos seriam muito diferentes. Mas elas não, mesmo com todo o modernismo, com tudo mais fácil, mais prático, o casamento não teve evolução, não ficou prático, não ficou maleável. Então, por quê? Porque elas ignoram Deus, elas não sabem que Deus quer viver com ela, quer fazer parte da vida dela. São poucas pessoas que sabem isso. E nós que sabemos, às vezes esquecemos disso, né? Que Deus, os olhos de Deus estão sobre nós. Nada nos acontece por acaso. Tudo já está sob o controle de Deus. Se de fato você entregou a vida para Ele, né? Se você entregou de fato, seja coisa triste, ruim, injustiça, mas você sabe que Deus está com você. Então, a pessoa que casa sabendo que Deus está no controle da família é outra coisa. É outra coisa, é outra dimensão de vida que só nós, né, que conhecemos a Deus, temos essa experiência. Então, quer dizer, as pessoas não têm Deus participante na sua vida. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para esbofetear, a fim de não me exaltar. É aquilo, né, que o meu marido já falou, o tubarão no aquário, né? É o espinho na carne. Todo cristão tem esse espinho. Para quê? Olha o que ele falou no início. E para que não me exaltasse, não me gloriasse, para que eu não me sentisse o tal. Deus está comigo, eu sou, né, de Deus, e ficasse tudo orgulhoso daquilo, se achando superior aos outros. Então Deus permite essas coisas. Como nós temos visto também em Angola, né, o sofrimento dos pastores lá, das esposas que sofrem agressões e injustiça. É um espinho que está na igreja, mas para quê? Para quê? Qual o proveito disso? Para que eles se firmem nessa fé, para que nada separe eles de Deus. Né? Tem um salmo, não sei se é salmo ou provérbio, que fala, não tem profundidade, não tem distância, nada pode nos separar. Então não tem problemas, não tem injustiça. Deus está com você. Isso é que é o importante.
Então, às vezes nós não entendemos, né? Por que esse espinho? Por que esse espinho? Já orei tantas vezes, já fiz tantas correntes. Tá lá aquele espinho espetando, espetando. Você não consegue passar um dia sem vê-lo. Então, é para que você cresça nessa fé, para que você permaneça nessa fé. Ok? Então, é para que não me falte. E Deus tem nos dado tanta coisa, tem nos revelado tanta coisa profunda. Você, olha, anos atrás da igreja não era assim como é hoje. Por quê? Porque houve essa perseverança. Né? Fizemos ontem 43 anos, né? Que a igreja está vivendo os ataques, as lutas e as vitórias, vencendo. Não é? Então, o que Deus mostra para nós? Que as lutas vêm, mas a vitória é certa. Se você confiar, se você ficar nesta fé. Então, você acha que devemos continuar ou paramos aqui? Você quer comentar mais? Então, vem. Então, fomos até o 7 aqui. Quero comentar, assim, sobre... Ah, tá comigo. Esse espinho... Põe assim, põe atrás esse negócio aí. Assim, tá bom? Segura. Falar sobre esse espinho, né? Porque eu vejo que Paulo, ele está falando aqui nesse versículo, no capítulo 12, sobre como ele tinha sido beneficiado por Deus ter o escolhido, por Deus ter dado a ele muitas revelações, até mesmo quando ele fala sobre esse homem que ele soube que foi ao terceiro céu, parece que ele está falando dele, né? Ele está falando, eu não sei se foi pelo corpo, se foi dormindo, se foi, né, acordado, mas ele tá falando, olha, eu já recebi muito, Deus já me deu muito. Eu já tive no céu, já tive lá, já vi muitas maravilhas. Deus já falou comigo coisas que não dá para eu me expressar, não dá para eu falar a respeito. São muito maravilhosas as revelações que Deus me deu. Mas aí Deus me deu também um espinho na carne. Né? Fala sobre esse espinho aí no versículo 7, que é um mensageiro de Satanás. Então, era um problema, a gente não sabe exatamente o que era, mas era um problema que ele via, que é do diabo, aquilo ali é o diabo machucando, humilhando, espetando, é o diabo. Ele sabia que é o diabo. Mas ele orou e Deus, não, minha graça te basta. Quer dizer, às vezes você tem um problema, quanto mais Deus dá para você, né? Não é todo mundo que tem um espinho na carne, mas quanto mais a pessoa recebe de Deus, quanto mais ela é iluminada, quanto mais Deus a usa, mais ela é suscetível a se orgulhar disso. Então, por exemplo, se eu faço reunião com as mulheres, se eu escrevo livros, se eu atendo uma pessoa e ela é abençoada, se eu sou conhecida, né, na igreja, se a gente faz programa na televisão, é claro, é óbvio que tudo isso vai mexer com o meu ego.
porque eu sou conhecida, porque as pessoas falam muito, você me ajudou, eu gosto tanto quando você fala isso, olha, por favor, olha, quero muito atendimento, se a gente for fazer um atendimento vai ter filas e filas e filas de pessoas querendo atendimento. Então, isso tudo mexe com o ego de uma pessoa. Então, para a nossa salvação, então Deus coloca um espinho, põe um mensageiro do diabo, quer dizer, uma coisa que você sabe que é do diabo. Qualquer pessoa dá testemunho sobre aquilo. As pessoas dão testemunho, olha lá, né? Eu venci isso, venci aquilo. Mas aqueles que Deus tem que, como eu posso dizer, humilhar, então ele deixa aquela pessoa com aquele problema ali. E aquele problema não sai. Ela ora, e ela não sai. Ele não vai embora. Ele não desaparece. E aquele problema humilha ela. Aquele problema tira a paz dela às vezes. Aquele problema faz ela ver a fraqueza dela. Que ela não é tão de fé assim. Que ela não está... que ela não se controla tanto. Que ela não está arrebentando. Que as orações dela também não são todas respondidas. Então, aquele problema é uma bênção. Mas ele dói. Ele dói porque vai contra tudo que essa pessoa faz para Deus. Deus usa muito essa pessoa. Mas aí ela tem um problema que não sai, que não vai embora. Aquele problema, Deus permite aquele problema para a salvação dela. Para ela não se achar, para ela não se exaltar, então Deus está sempre... o diabo, né? O diabo está sempre, como é que fala a palavra? Esbofetando, né? De alguma forma, aquele problema está sempre esbofetando essa pessoa. Esbofetando, quer dizer, esbofeteando, espetando ela. Mas eu estou aqui ainda. Faz corrente, faz campanha de Israel, né? Faz jejum, faz propósito, faz tudo. Aquele problema está lá esbofeteando ela. A intenção daquele problema que eu vejo é justamente para ele não se deixar levar por tanto que Deus deu para ele. Então, uma pessoa que é muito usada por Deus, quando Deus usa muito alguém, por isso que nem todo mundo pode, né? Quando você vê uma pessoa que está sendo muito usada por Deus, por exemplo, muitos homens do passado foram muito usados por Deus, por exemplo, Gideão. Ele foi muito usado por Deus, né? E aí o que aconteceu? Ele perdeu aquela unção, ele perdeu a visão, ele se vangloriou, ele se envaideceu pela liderança dele. Ele se achou no direito de falar, não, eu não quero liderar Israel. Não, eu não quero ir para esse lugar aqui. Você vai para lá. Não, eu não quero ir para lá. Eu não acho que eu preciso desse problema. Eu não preciso me expor a essa situação desse lugar. Não acho que eu... Quer dizer, Gideão teve essa atitude. Então, a pessoa, às vezes, recebe muito. Salomão, por exemplo. Salomão, muita sabedoria, muita riqueza, muito bonito, famoso, rainhas, reis vinham vê-lo, né? Deus usou muito Salomão. E o que ele fez com tudo que Deus deu para ele? Se perdeu. Se perdeu na vaidade, se perdeu no orgulho, né? E Israel ele levou Israel para o reino mais rico do mundo, do reino mais rico do mundo ao reino mais pobre do mundo. Israel se dividiu todo, né, com Salomão. Israel era uma nação só, de repente agora estava todo dividido depois de Salomão. Então ele não fez bem. Então, quais os problemas que Deus tem enviado para você, para o seu marido, né? Se Deus tem te usado muito, com certeza você tem um espinho na carne. Tem um espinho na carne. E como Paulo fala aqui, que ele orou, né, 3 vezes, ele fala lá no versículo 8, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim.
E disse-me, né, o Senhor disse a ele, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Então, e aí depois vem a passagem do eu sou fraco, porque eu estou fraco, então eu sou forte, né? Porque a fraqueza, o problema, o tubarão no aquário, né? O espinho, ele faz a gente se achar imerecido, né? Desmerecido. Uma pessoa, né? Não arrebenta tanto assim. Eu não sou bom tanto assim. Eu não posso dar esse testemunho que eu não posso dar. E isso humilha a gente. E isso envergonha a gente. E essa vergonha não deixa a gente se exaltar. Então, Deus se alegra, aí você vê aqui que ele se alegra, o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Por causa daquele problema, daquele espinho na carne, você continua humilde, submisso. Não, quem sou eu, meu Deus? Eu não sou nada, não sei nada. Eu não sou nada, eu não sei nada. Eu não tenho condição, eu dependo de ti. Esse estado de espírito, Deus se agrada. Mas o outro estado, você já viu gente contando testemunho? E a pessoa chega a ser, às vezes, até arrogante. Aquilo é muito perigoso. A gente tem que ter muito cuidado com a vaidade e o orgulho. A vaidade e o orgulho, tudo deriva da vaidade do orgulho. O diabo, Satanás, Lúcifer, começou com isso. Começou com vaidade, orgulho, e depois foi rebeldia. É um caminho muito perigoso. Então, tudo que leva você, assim, vai descer. Por exemplo, você é uma mulher muito bonita. Você é uma mulher muito bonita, você tem um corpo muito bonito, você tem um cabelo muito bonito. Com certeza, isso aí, você se orgulha disso. Cuidado. Sabe? A gente tem que ter cuidado com aquilo que faz a gente... Ah, você é muito inteligente. Você sabe muito, assim, você aprende muito rápido. Você é uma pessoa que desenvolve muito, assim. Tudo que você pega é muito abençoado. Você vê quando... o meu pai estava falando de José ontem, né? Deus abençoou muito José como escravo. Né? Quer dizer, havia aí uma compensação. Tudo era abençoado. Tudo que ele tinha, tudo que ele fazia, Deus abençoava. Mas como escravo. Quer dizer, havia uma compensação para ele não usar aquilo para se perder, para falar assim, dentro dele, né? Não vai falar com a boca, mas por dentro. Eu não preciso de Deus. Eu arrebento. Eu sou muito inteligente, eu sou o favorito do meu pai, eu sou o melhor filho lá da minha casa, sabe? Então, Deus permite coisas acontecerem, e você vê que quando Deus revelou para ele no sonho dele, aquilo foi uma grandeza, aquilo foi uma revelação muito grande. Aquilo foi uma maravilha, como Paulo está falando aqui. Quando Deus mostrou para ele no sonho que ele ia reinar sobre os irmãos e o pai dele. Deus falou, olha a coisa grandiosa que eu vou fazer na sua vida. Mas Deus não fala assim, mas você vai ficar alguns anos como escravo e depois preso. Mas isso aí é detalhe, é aquele detalhe assim pequenininho, né? Detalhezinho pequenininho. As letras pequenininhas que ninguém lê, né? Então, Deus, como um pai, qualquer mãe entende isso, né? Você sabe que às vezes seu filho não tem estrutura para certas coisas. Então, eu lembro que os meus
no meu tempo, que eu dava com meu filho pequenininho, né? E todo mundo dava videogame para os filhos, e os filhos, os outros amiguinhos dele tinham vários videogames. E eu dei um para ele, um joguinho. Eu falei, vou dar uns joguinhos, porque eu não quero que meu filho fique dependente e tal. E meu filho ficava o dia todo naquele joguinho. E aquele joguinho fazia ele ficar irritado, com raiva. Quer dizer, eu falei, não, eu não posso dar. Meu filho não pode ter esse joguinho. Então eu tirei o joguinho dele. Claro que todo mundo fica, poxa, você não tem um joguinho. E ele se sentia inferior aos outros. Mas aquele joguinho fazia mal para o meu filho. Eu estava perdendo o meu filho. Então assim também Deus, como um bom pai, ele sabe, não, isso aqui é muito grandioso. O que eu vou fazer através de você é muito grande. Então, eu vou deixar você passar por isso aqui. E foi isso que aconteceu. Então, Deus falou para Paulo, olha, minha graça te basta. Ele não respondeu, tá bom, ó, daqui a alguns anos eu vou tirar esse espinho da sua carne. Não, ele falou, olha, minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, é nessa fraqueza, é quando você está se sentindo humilhado, é quando você está se sentindo assim, envergonhado. Meu poder está se aperfeiçoando em você, porque você está se colocando diante de mim como servo de verdade. Humilde, sabendo que você não pode nada sem eu. E aí, ele continua lá no 10, falando, por isso, né, Paulo falando, por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então estou forte. Quando as coisas estão indo bem, eu estou fraca. Quando as coisas estão indo mal, eu estou forte. É assim, o ser humano é assim. O ser humano é assim. Quando está tudo legal, o ser humano se afasta de Deus. Não ora tanto, não jejua, não faz propósito nenhum, nem medita na palavra de Deus. Mas quando as coisas estão ruins, o ser humano se apega com Deus, né? Tem aquele momento, você já deve ter tido aquele momento que você se sentiu tão aflita, tão afligida por um problema, que você chegou no seu quarto e você se ajoelhou. E você chorou aos pés de Deus. Você normalmente não ajoelha para orar, para falar com Deus, você ora, às vezes até com os olhos abertos, você ora escovando o dente e tal, mas teve aquele momento, você lembra que você se sentiu tão mal, que você se ajoelhou no chão, colocou a cabeça no chão e se humilhou diante de Deus. Aquilo ali, o poder de Deus se aperfeiçoa nisso. Esses momentos são importantes. Não são todos os dias, não é toda hora. Mas esses momentos deixam a gente aonde a gente tem que estar. Não tira a gente do lugar, sabe? Para se achar alguma coisa. Então, todos os homens de Deus, todos os homens muito usados por Deus, como Paulo, como Pedro, né? Como João viu, ele escreveu o Apocalipse, né? Imagina, ele viu Jesus glorificado, né? Ele viu tudo o que ia acontecer. João, aonde? Né? Na ilha de Patmos, preso, né? Deus, quer dizer, às vezes você pede uma coisa, não, quero ser muito usada por Deus, meu Deus, me usa, e todo mundo fala muito isso, né? Todas as pessoas que fazem a obra de Deus falam, me usa. Mas quando tem uma coisinha, sabe, uma dificuldadezinha, ela já desespera, já fica desesperada. Quer dizer, ali você está mostrando para Deus que você não tem estrutura. Aliás, Deus está mostrando para você que você não tem estrutura para coisas grandes, para ser muito usada. Não tem estrutura. Alguém falou de você para outra pessoa, né? Aí falou mal, ou me inventou uma coisa, você fica chateada, você fica rancorosa, você se afasta de todo mundo, você se isola, você fica lá, sabe, querendo
falando, puxa, quanta injustiça. Quer dizer, uma coisa tão boba como essa já é uma coisa enorme assim para você. Você já está passando um deserto. Você fala para todo mundo, olha, estou passando um deserto, né? Porque falaram isso de mim. Quer dizer, Deus está mostrando através dessa situação que esse é o deserto que você vai passar e acabou. Você não pode passar por mais que isso. Você não tem estrutura, por exemplo, para estar num lugar que os pastores brasileiros estão lá na Angola. Você não tem capacidade para isso. Você não tem capacidade. Você não tá pronta para coisas maiores, para ser mais usado por Deus. Então essa oração, me usa, me usa, me usa. Pense direitinho, porque você tem que estar pronta para ser usado por Deus. Eu lembro que uma vez eu estava fazendo uma reunião lá no Texas com as meninas do grupo e eu estava falando forte. Eu estava falando para elas, olha, meninas, a gente tem o Espírito Santo. A gente tem o Espírito Santo, a gente tem que arrebentar. A gente, olha só, a Lady Gaga, ela faz a diferença no mundo. E nós que temos o Espírito de Deus, cadê a nossa força, cadê tal? E eu falei muito forte aquele dia, nunca vou esquecer que eu me emocionei naquele momento, porque eu senti que Deus estava falando, né? Aí, depois de um tempo, foi falar, não, vocês vão fazer programa ao vivo. Programa ao vivo? Programa ao vivo, todos os dias na UTV. Ok, tudo bem. Vai dar certo, tudo bem. Aí depois, vocês vão fazer programa ao vivo na Record, todos os sábados. Eu comecei a ficar assim, meu Deus. Aí Deus lembra. Você lembra quando você falou da Lady Gaga? Você estava falando para as meninas? Você lembra quando você falou que elas têm que ser corajosas, que elas têm que ser ousadas? Pois é, e aí? Cadê essa coragem? Cadê essa ousadia? Porque a gente ia para o programa, e tem programas lá atrás, que eu falo assim 2 palavras, um programa inteiro, sabe? E eu estava me sentindo assim, super fora, um peixe fora d'água, porque o Renato já fazia programa, tudo. Mas a gente não fazia, né? A mulher não fazia programa. As esposas não faziam programa, nem reunião, né? E eu vi que eu pedia muito isso. Eu pedia, meu Deus, eu quero ser usada, me usa, eu quero fazer a diferença. Eu falava, quero fazer a diferença. Tá bom, tudo bem, você quer fazer a diferença, então tá bom. E aí, quando a gente veio para o Brasil, foi quando eu tive mais problema com meu filho. Então, a gente estava aqui fazendo curso, casamento blindado, muitos casais vindo, e todo mundo, assim, muitos testemunhos, né, do que nós estávamos ajudando ali com o nosso testemunho. Enquanto eu estava ali fazendo o curso, meu filho estava lá se drogando, se prostituindo, fazendo um monte de coisa errada. E eu lembro que a gente saía do curso às vezes, olha, o Felipe, aí dava a notícia. Meu filho desapareceu, meu filho ficou meses desaparecido, ficou na rua. Meu filho, quando eu estava aqui sendo usada por Deus, uma coisa que eu não estava preparada, não tive nenhum preparo, não tive curso nenhum para fazer, eu estava ali na fé. Deus ainda deixou também, vamos deixar esse espinho aqui também, para você ver que mesmo que você vai aprender, você vai conseguir, mas eu vou deixar esse espinho para você sentir essa dor, porque muita gente vai dar testemunho, aconteceu muitas vezes, de eu ficar invejando o testemunho das pessoas que vinham na reunião dos pais e filhos. Eu vim aqui e, de repente, minha filha agora tem até o Espírito Santo. Lindo, maravilhoso. E o meu filho lá, nas drogas, com um monte de mulher, fazendo tudo que era errado, sabe? Você não tem noção que meu filho já fez. Se tatuou todo, e mulheres dando em cima dele, mulheres... assim, tudo que eu ensinava, meu filho fazia o contrário. Era como se fosse
como é que eu posso dizer, uma brincadeira de mau gosto. Uma brincadeira de mau gosto, porque você ensina os jovens, olha, espera, casa bem, procura a pessoa certa. Meu filho estava lá sendo cafajeste, sabe? Fazendo tudo que é errado. Tudo que a gente falava que não era para fazer, fazendo. Então, aquilo foi muito bom para mim. Porque ao mesmo tempo que eu estava ajudando as pessoas, aquilo estava me ajudando a me enxergar. Olha, tá vendo? Você está ajudando, mas você não arrebenta tanto assim, porque olha só, seu filho, você não pode contar esse testemunho. Você não pode falar, olha, eu e minha casa, a gente serve ao Senhor. Não, você não pode falar isso. Você e seu marido, vocês estão aí, poxa, olha o casalzinho 20 e tal, mas o seu filho não tá. Seu filho te vergonha, seu filho te humilha. Às vezes que eu tinha que receber mensagem de pessoas de fora, pessoas que ele se envolvia, olha, o seu filho fez isso, seu filho fez isso, o que você vai fazer a respeito? Meu espinho na carne, sabe? Então, isso, se eu não quero ser muito usado por Deus, eu não vou ter espinho na carne. Mas também eu não vou fazer diferença nenhuma. Então eu aprendi, então se eu quero, porque eu vi claramente, quanto mais eu me dava para Deus, mais problema eu tinha com meu filho. Era como se eu estivesse recebendo um salário. Quanto mais eu me dava, a gente começou o Godlywood, começou o problema com meu filho. Lá no Texas. Meu filho estava assim, tinha uns probleminhas normais, assim, de garoto. Quando eu comecei o Sisterhood, pronto. Começou uma carreira de problemas. A Rafa sabe, a Rafa mora comigo. Carreira de problemas na minha vida com o meu filho. Era como se fosse um salário. Era como se fosse... Então, você vai ser usado para ajudar outras pessoas? Então, tá bom. Então, aqui está o seu salário. Você vai chorar. Você vai chorar. Sabe? Então, isso... E você tem que estar pronta para isso. Chorar para quem? Porque ninguém sabia. Eu não chorava para vocês. Eu não ia lá no meu blog falar desses problemas. Eu não ia lá nas redes sociais falar, gente, ora por mim, porque eu estou sofrendo muito com meu filho. Eu não ia. Chorar diante de Deus. Ajoelhar, colocar a cara no chão para Deus. Eu não ligava para as minhas amigas. E eu não gostava nem quando elas me perguntavam, e aí, como é que está o Felipe? Por favor, não pergunte. Porque eu não quero falar, porque dói. Só você já está passando e você tem que falar do que você está passando, dói. Então eu prefiro não falar sobre isso. Então era um problema que eu via claramente, era bom para mim, me fazia bem, estava fazendo bem para mim. Aquilo estava me deixando, minha filha, se você quer ser muito usada por mim, se você quer realmente fazer a diferença, então você vai ter que ser forte, porque você não pode ser perfeita. Seu testemunho não pode ser perfeito. Você não pode as pessoas olharem, também, né? Também, olha só, a família dela toda perfeitinha. Não, você tem que ter uma sujeirinha para as pessoas menores. Ela sabe o que está falando. Como os problemas de casamento me deram hoje autoridade para falar sobre casamento. Se eu não tivesse tido eles, mas quando eu estava passando por eles, não era brincadeira, não era uma coisa, o Renato não me dá atenção, não era só isso, né? Quem já passou por isso, sabe? Aqui quando a gente vai falar sobre o assunto, você já venceu, já superou, e você não dramatiza o problema, você não se vitimiza. Mas eu chorei muito quando eu tinha problema de casamento. Muito. Eu pensei, várias vezes eu pensei muita coisa que eu não era de Deus. Eu pensei que eu não era boa para ele. Muita coisa me fez. O diabo aproveitou nessa época. E Deus se aperfeiçoou em mim, por quê? Porque nessa época eu não tive essa coisa que todo mundo hoje tem, que é curso casamento, livro lá, casamento blindado,
um pastor e uma esposa que passaram por problemas e venceram. Eu não tive isso. E então foram momentos, foram 12 anos de problemas sozinha. O que você acha que isso fez comigo? Porque eu me casei aos 17 anos, nunca tinha namorado, perfeito testemunho. Olha, sempre falei que eu ia casar com meu primeiro namorado. Fazer a obra de Deus. Cheque. Fazendo a obra de Deus. Ganhando alma. Cheque. Eu estou ganhando alma. Nunca fui pro mundo. Cheque. Nunca fui pro mundo. Aí, tá bom, agora você então vai ter que ter problema no seu casamento. Porque senão, como que Deus ia me usar? Eu não tinha problema. Qual era o meu problema? Não tinha problema. Perfeito. Assim, né? Não era perfeito, mas assim, aos olhos humanos, é uma vida. O que ela tem para me dar? O que ela vai ter para dar para alguém? Então Deus permitiu passar por muita coisa. E eu nunca me esqueço meu pai um dia falando para mim, Cristiane, isso quando com o Felipe, Cristiane, um dia você vai ensinar as mulheres. Isso no momento de crise, né? Eu estava lá chorando e ele falou, minha filha, para de chorar. Um dia você ainda vai ensinar as mulheres a respeito. Você vai usar essa experiência para ajudar as mulheres. E eu criei naquela palavra que ele me deu. Então, os espinhos, né? Os espinhos não são essas coisinhas bobinhas que muitas vezes a gente ouve. Falou errado comigo, não deu bom dia. Nunca conversa comigo, não me chama para sair. Não senta do meu lado. Sabe? Não conversa, não tem união comigo, ninguém pergunta como é que eu tô. Não é isso não é espinho. Isso é besteirinha, isso é picuinha. Isso é picuinha. Se você não vencer isso, você nunca vai entender estar no nível do espinho. Porque há um nível para o espinho. Há um nível. Esse nível, você tem que... É um espinho que realmente é muito mais. É uma coisa que realmente... Tem gente que se tivesse um problema como eu tive, ia largar tudo e ficar atrás do filho. Como acontece às vezes. Meu filho está passando isso. Posso voltar para lá? Posso ficar cuidando dele? Vai. Eu não fui atrás do Felipe. Eu não fui atrás dele. Eu não pedi ao meu pai, por favor, transfere a gente de volta para os Estados Unidos para levar meu filho daqui, tirar ele daqui do Brasil, porque está fazendo muito mal. Eu não pedi a ele. Depois, quando ele sumiu lá nos Estados Unidos, eu não fui atrás dele. Eu não fui nas ruas procurar ele. Então, naqueles momentos de dificuldade, de espinho, o poder de Deus estava se aperfeiçoando em mim, porque eu estava me colocando nos pés dele. Então, é como se você está falando e as pessoas estão sendo ajudadas, mas dentro de você fala, você não sabe o que eu estou passando nesse momento. Eu estou te ajudando, mas você não sabe o que eu estou passando. Então você não está assim, eu estou te ajudando. Não, é você assim, você não sabe o que eu passo, né? Você não sabe o outro lado, né? A minha vida. Você sabe o que eu estou falando para você, eu estou ensinando você, mas você não sabe o que eu estou passando na minha vida pessoal. Então isso não deixa você se gloriar. Isso não deixa você se gloriar. E é isso que Paulo está falando. Ele foi muito usado por Deus. Até hoje ele é muito usado por Deus, mas Paulo sofreu muito. Então, se você quer chegar perto, né? Que acho que é difícil chegar no nível de Paulo, mas chegar perto, você ir para esse caminho de ser muito usado por Deus e ganhar muitas almas. Então, não seja essa pessoa fraquinha, que em tudo é um deserto para você. Não seja essa pessoa. Vença seus desertos com Deus. Vença com Deus. Dona Cristiane, o que eu faço quando uma esposa fala assim comigo? Fala com Deus, vai para o altar.
Ah, como é que eu faço quando alguém faz... Vá lá, vai, se ajoelha no chão e fala com Deus. Essas coisinhas que às vezes você quer orientação, é você fugindo. É você, sabe, se escondendo do que Deus quer fazer na sua vida. Você precisa passar por essas coisinhas. Todas nós precisamos. Eu precisei passar por isso. Mas eu nem falo sobre isso. Ah, quando falaram assim comigo. Não falo porque é tão ridiculamente pequeno. É tão mesquinha diante do que a gente já passou que eu vejo, poxa, aquilo lá não é nada, isso não é nada. Então Deus, Ele quer fazer, Ele quer se aperfeiçoar. Ele está falando aqui, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Não é na sua força. Não é quando você está arrebentando. É quando você não está arrebentando. Ah, então quer dizer que eu tenho que ser um fracassado? Não, não tem nada a ver. Não entenda errado. A minha fraqueza aperfeiçoa o poder de Deus, por quê? Porque na minha fraqueza eu confio nele, eu dependo dele, eu me apego com ele. Na minha fraqueza eu me apego com ele. Na minha força eu não me apego com ele. E por isso que Paulo fala, né? Depois aí, nesse versículo 10. Por isso, sinto prazer nas fraquezas. E a gente tem que ter sinceridade de falar isso. Eu dou graças a Deus pelos problemas do casamento, pelos problemas que meu filho me deu, pelas vergonhas que eu passei com ele. Sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Isso aqui, Paulo não tinha filho, Paulo não estava casado. Então, ele não tinha problemas pessoais. Ele eliminou esse possível problema. Ele disse, não vou ter esse problema. Não vou casar, vou ficar solteiro, não vou ter isso. Tá bom. Aí Deus fala, tá bom. Você não vai ter problema com a esposa, não vai ter problema com o filho? Tá bom. Você vai apanhar, você vai ser perseguido, você vai chutar, você vai ser preso. Quer dizer, não tem como você evitar. Não dá para evitar. Ah, eu não vou... então eu não vou ter filho porque eu não vou ter problema. Né? Então, muitas esposas não têm filhos, mas tem problema. A mãe que fica lá, minha filha, estou sozinha, vou morrer, né? O pai, você não me ama mais e tal. Quer dizer, ali, um espinho na sua carne, porque você está ajudando muitas famílias. A sua mãe que nunca se converte, sua irmã que nunca se converte, sempre trazendo problema para você, sempre causando vergonha. Você passa vergonha com aquela situação na sua família, né? E você, às vezes, não pode nem ficar ligando para eles, porque eles ficam criticando você, criticando a sua fé e tal. Quer dizer, é um espinho. Você não tem problema com o filho? Você tem problema com a família. Você não tem problema com a família? Você vai ter problema com o lugar. Se você for de Deus. Se você não é de Deus, aí, assim, Deus nem se faz, assim, questão de te dar um espinho, né? Então ele fala, por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas vezes que ele passou fome, ele não tinha o que comer, passou frio, né? Nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Por amor de Cristo, quer dizer, não é uma coisa que você causou para você. Então, por exemplo, o meu problema com meu filho foi por amor a Cristo. Porque se eu fosse uma mulher qualquer, né, que tivesse um filho, que tivesse as condições dele, eu ia colocar ele numa escola melhor, com melhor condição, eu ia morar num lugar melhor, onde a comunidade era melhor, né? Eu ia proteger o meu filho. Mas a gente está fazendo a obra de Deus. E na obra de Deus, normalmente, a gente mora
nos lugares mais perigosos da cidade. Então, seu filho está exposto aos drogados, às gangues. É assim. Quem são as pessoas no círculo social do seu filho? As pessoas que vêm na igreja. Quem são essas pessoas do grupo jovem que estão vindo na igreja? Muitos que estão ainda nas drogas, muitos que estão ainda na gangue. Então, quer dizer, você está expondo a sua família a uma situação por amor a Deus. Por amor a Jesus. Então, você hoje, por exemplo, não está cuidando da sua mãe, sua mãe está lá, seu pai está lá. Por que você não está cuidando deles? Por que ele fica reclamando? Porque por amor a Jesus, você não se tornou uma médica, você não tornou uma advogada, você não está com uma empresa fazendo muito dinheiro, dando dinheiro, comprando uma casa para eles. Você não tem isso. Você não tem nada para dar para eles. Então, por amor a Jesus, você tem que aguentar, né, as reclamações, as murmurações, as má interpretações. E aí ele fala, porque quando estou fraco, então sou forte. Por causa dessas questões que me enfraquecem no sentido emocional, né? Não no sentido espiritual, mas no sentido emocional. Você fica triste, você fica abatido, você fica com vontade, poxa, eu queria sumir. Eu queria que Jesus voltasse hoje, sumisse, eu me levasse de uma vez. Esses momentos de fraqueza é quando você está forte, porque você sabe exatamente quem você é diante de Deus. Agora, quando você não está assim, quando você está se achando o máximo, não, eu vou fazer isso, essa semana eu vou lá, e esse mês isso vai acontecer e tal. Você está emocionalmente, né, se achando ao máximo. Você não está forte na presença de Deus. Você está assim, como se você... Eu não preciso de Deus. Como o Salomão. Foi lá, fez tudo o que tinha que fazer. Só no fim da vida dele que ele... Olha, eu perdi tempo. Olha só. Olha o que eu fiz com a sabedoria que Deus me deu. Com toda essa sabedoria e riqueza, não tem nada hoje para falar. Quer dizer, eu prefiro Davi, que ficou lá há 40 anos fugindo de Saul, do que Salomão, que nunca teve problema nenhum, e chegar a esse ponto de depressão, né? A vida vazia. Então, se avalie, porque é muito profundo. Nem todo mundo tem um espinho na carne. Não, o espinho na carne é para quem é usado por Deus. A maioria das pessoas não tem. Por exemplo, uma pessoa que chega na igreja hoje com um problema com o filho, aquilo ali não é um espinho na carne. Aquilo ali é um problema que ela pode resolver através de... Muitos problemas são resolvidos no altar. Tem alguns problemas que o altar é só para você, né? Como muitas vezes para mim foi. E é só para você falar assim, meu Deus, eu não vou pedir nada. Eu só vou pedir que o Senhor me dê força para o que está por vir por aí. Eu estou aqui, é tudo meu. Eu todinha aqui no altar, porque eu dependo do Senhor. Eu sou tua e eu quero que o Senhor faça a tua vontade. Só me dê força e coragem para fazê-la. Sabe? Então, é mesmo você entender que quanto mais você se despoja de si, mais você será usado. Quanto menos você se despoja de si, menos você será usada, menos problemas você vai ter também. Então aí você escolhe, né? Porta A ou porta B? Porta A, não muito usada por Deus. Não muito usada por Deus, mas também não muito problema. Você vai aquela esposinha, boazinha, que está sempre ali. Não faz diferença nenhuma. Tá ali, ajuda. Não tem problema. Né? Eu vou terminar aqui, senão acabar
Se vê o restante no NV.